das vaidades. Tudo é vaidade. Assim inicia o autor do livro Eclesiastes no capítulo 1. E ele prossegue dizendo que pôs-se a observar e a sondar tudo o que se passa debaixo do céu, debaixo do sol, todas as obras que são feitas, e ele diz que tudo é vaidade. Meus irmãos e irmãs, a nossa vida, o mundo e tudo que está à nossa volta, tudo que nos rodeia, são passageiros, são velozes, fugaz, efêmero. Tudo à nossa volta é passageiro e nós somos passageiros. Há uma santa da igreja que diz: a minha vida sobre a terra é um brevíssimo segundo. Deus, quando cria o homem, forma-o do barro e sopra sobre ele o Espírito. Mas em Gênesis 3,19 ele diz: tu és pó, e ao pó retornarás. O Salmo de número 8, versículo 5 declara: quem é o filho do homem para pensardes nele? E quem são os filhos de Adão para que vos ocupeis com eles? O livro de Jó está recheado de citações que nos comprovam essa verdade. No capítulo 14, versículo 2 do seu livro está escrito: o homem é como a flor que nasce e depois murcha. Como a sombra, fogem sem parar. No capítulo 8, versículo 9, ele diz: os nossos dias sobre a terra são como sombra. No capítulo 9, versículo 25, ele declara: os meus dias são mais velozes que um corcel. E também no capítulo 7, versículo 7, ele diz: lembra-te que minha vida nada mais é do que um sopro. O Salmo 102, versículos 15 e 16 declara: os dias do homem são semelhantes à erva. Ele floresce como a flor dos campos, mas apenas sopra o vento e ele não mais existe. O Salmo 143, versículo 4 também declara: o homem é semelhante ao sopro da brisa, e os seus dias sobre a terra são como sombras que passam. E Tiago, no capítulo 4, versículo 14, ele pergunta: o que é a nossa vida? E ele continua: sois um vapor que aparece por um instante, mas logo desvanece. Sobre o mundo passageiro que nos rodeia e todo esse universo físico, a palavra tem muito a nos dizer sobre ele também. A palavra diz em Mateus 24, 35 que o céu e a terra passarão. E nesse mesmo capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no versículo 1 ao 2 ali, vai dizer a palavra que Jesus e os discípulos estavam saindo do templo e os seus discípulos o fizeram a observar aquelas construções. Mas Jesus, voltando-se para eles, disse: vocês estão vendo esses edifícios? Jesus prossegue: não ficará pedra sobre pedra, será tudo destruído. Eu estou com um texto aqui de Apocalipse, no capítulo 5, nos versículos 12 ao 14, que declara: e sobreveio então um grande terremoto. O sol se escureceu como um tecido de crina, a lua tornou-se toda vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram na terra, como frutos verdes que caem da figueira agitada por forte ventania. O céu desapareceu como um pedaço de papiro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Meus irmãos, se nós somos passageiros, se nós estamos num mundo passageiro, essa não é a nossa terra definitiva. Nós precisamos ter um alvo maior. E é por isso que a palavra diz em Jó 1:21, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. E em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 7, Paulo declara: nós nada trouxemos a este mundo, e nada iremos levar deste mundo. Tudo isso, meus irmãos e irmãs, nós só podemos concluir que nós somos peregrinos sobre a face da terra. Peregrino é alguém que faz longas jornadas,
é alguém que é um andante sobre a terra. E como peregrino, é natural que ele passe por muitas terras estrangeiras. E num lugar estrangeiro, é natural também que o peregrino não conheça os hábitos daquele lugar, não conheça os costumes, não conheça o idioma. Assim também somos nós. Como peregrinos nessa terra, muitas das vezes nós não compreendemos a linguagem do mundo, não compreendemos as ações, não compreendemos as leis, não compreendemos os hábitos. Porque Romanos 12:2 vai dizer: não vos conformeis com este mundo. Jesus foi um peregrino sobre a terra e nos falou, e nos deixou claro que nós também somos. Porque em João 18:36 ele declara a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. E em João, no capítulo 15, versículo 19, ele declara: vocês não são do mundo. No mesmo evangelho de João, no capítulo 14, ele diz: eu vou preparar um lugar para vocês no céu, na casa do Pai, porque lá há muitas moradas. E depois que eu tiver preparado, eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês também estejais. Nós somos peregrinos em direção à terra prometida, que é o céu. A palavra do Senhor nos deixa muito claro, nos deixa muitas referências que de fato nós somos peregrinos sobre a terra. O povo hebreu, por exemplo, eles foram libertos do Egito e começaram a empreender uma longa peregrinação rumo à terra prometida. E ao peregrinarem pelo deserto, era normal que eles parassem por um tempo para descansar, e ao pararem, eles armavam tendas. Mas o mais interessante nisso, irmãos, é que aquelas tendas eram tendas temporárias. Logo eles desarmavam aquelas tendas e recomeçavam a sua longa jornada em direção à terra prometida. Nós também somos assim, irmãos. Um dia nós fomos libertos do cativeiro do pecado e estamos em peregrinação por essa terra, por esse deserto difícil, em direção ao céu, em direção à terra prometida, em direção a Canaã. E nós, por algum tempo, armamos as nossas tendas aqui, mas são tendas temporárias. A nossa tenda definitiva é o céu. Por isso que em 2 Pedro 1,14, Pedro declara: eu estou ciente de que logo eu deverei desarmar a minha tenda. Por que ele dizia isso? Porque ele sentia que a sua morte estava próxima e logo ele estaria na tenda definitiva, que é o céu. Pedro, em suas cartas, ele é muito insistente em afirmar que nós somos como peregrinos estrangeiros sobre essa terra. Na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 1, ele escreve: aos eleitos que são estrangeiros. Na sua primeira carta também, no capítulo 2, versículo 11, ele declara: caríssimos, rogo-vos que, como estrangeiros e peregrinos que sois, vós abstenhais dos desejos carnais que combatem contra a alma. E também, meus irmãos, a palavra diz no Salmo 118, versículo 19: eu sou como um peregrino sobre a terra. O salmista já reconhecia isso. E em 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 15, está escrito: diante de vós, Senhor, nós não passamos de estrangeiros e peregrinos. Como peregrinos que somos, estrangeiros que somos nessa terra, irmãos, nós precisamos reconhecer algo indispensável. É o chamado desapego. O desapego de nós mesmos e o desapego do mundo. Porque Jesus falou em Mateus 16, 24: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A palavra diz em Marcos, no capítulo 1, que Jesus estava passando à beira do mar e viu ali Simão e André. E Jesus fez um chamado a eles. Jesus falou: vinde após mim e eu farei de vós pescadores de homens, não pescadores de peixes. E a palavra é clara em afirmar, irmãos, que no mesmo instante eles começaram a seguir Jesus. Ao contrário do jovem rico que chegou até Jesus e disse: mestre, o que eu faço para entrar no céu? E Jesus respondeu: é preciso você guardar os mandamentos. E ele fala: eu já tiro isso aí de letra desde a minha mocidade. Jesus continua: para você ser perfeito, vai, vende todos os seus bens, divide-o, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois você vem e segue-me. Mas aquele jovem, ao ouvir isso, entristeceu-se profundamente e voltou, porque era possuidor
de muitos e muitos bens. Meus irmãos, a palavra diz em Mateus capítulo 16, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua vida? Riqueza tem sido algo que o diabo tem jogado na vida da humanidade para tirar a visão de céu, para tirar a visão de Deus. Quanto mais o homem se apega a essa terra, aos bens, à riqueza, mais ele se esquece de Deus. Por isso que Jesus diz em Mateus 6,24, não podeis servir a Deus e a riqueza. Porque quem é rico de uma forma ilícita, ele quer ser rico cada vez mais. Ele nunca está contente. Ele quer buscar cada vez mais. Isso se chama egoísmo. E quando ele se enriquece muito, quando ele tem muito, quando ele é muito egoísta, ele quer somente para si e esquece de quem está do lado e principalmente se esquece de Deus. Mateus 19, Jesus falou, como é difícil um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Meus irmãos do céu, em Lucas 12, Jesus também conta uma parábola muito forte de um rico que ajuntou muitos bens. E ele disse para si mesmo, ó minha alma, come, bebe, aproveita bastante porque você tem depósito para muitos anos. Mas a parábola declara que Deus falou insensato, nesta mesma noite exigirão de ti a tua alma. E para quem ficará toda a riqueza, todos os bens, o depósito que você ajuntou? É isso que acontece para quem enriquece diante do mundo, diante de si mesmo, e para quem não enriquece diante de Deus. O Senhor está nos dizendo é que precisamos passar por esse mundo desprendidos dos bens materiais, da riqueza e de nós mesmos, porque senão nós não iremos alcançar a porta do céu, porque a porta do céu é estreita, só cabe nós, os nossos bens ficarão para o lado de fora. No mundo também, irmãos, nós temos visto uma vaidade crescente em relação ao corpo. As pessoas têm se preocupado cada vez mais com a sua beleza exterior e têm se esquecido do que realmente é importante, que é a beleza interior. Jesus olha o nosso coração, aquilo que está dentro de nós, e não o que está por fora. Porque está escrito no Antigo Testamento, o homem vê a face, mas Deus vê o coração. Meus irmãos, a palavra diz também que a carne para nada serve. A palavra diz que terminando os dias do homem sobre a terra, o seu corpo volta ao pó, o seu espírito sobe a Deus. Então o que é mais importante em nós é o que está dentro. Nós temos sim que cuidar do nosso exterior, do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo, mas não o idolatrar, não o envaidecer de uma tal maneira que esquecemos de cuidar da nossa alma. Por isso que Mateus 10:28 vai estar escrito, não temais aqueles que matam o corpo, mas temam antes aqueles que matam a alma e podem a precipitar no inferno. Marcos, no capítulo de número 2, chega 4 amigos carregando um paralítico, desce pelo telhado, coloca diante de Jesus, e Jesus diz, os teus pecados estão perdoados. Mas eles ficam surpresos porque eles não o levaram ali para ser perdoado, mas sim para curar o seu físico. Jesus fala, eu faço isso para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados. Essa passagem me mostra, irmãos, que Jesus se preocupa primeiramente com o meu interior. Jesus viu que aquele homem precisava ser perdoado, porque talvez estava cheio de pecados. Jesus o perdoou primeiro e depois restituiu a sua saúde física. Mas nós estamos num tempo em que as pessoas têm esquecido de cuidar do seu interior, têm negligenciado as coisas espirituais, a oração, o jejum, os sacramentos, tudo que diz respeito ao nosso crescimento interior, e tem cada vez mais se entregado, gastado tempo com aquilo que é inútil. E o Senhor está dizendo, cuide da tua alma, porque o teu corpo um dia irá voltar. Com tudo isso eu concluo dizendo, para quem está muito apegado a essa terra, saiba que tudo isso aqui é passageiro, um dia vai acabar. O que vai permanecer é aquilo que nós cultivamos diante de Deus. Então, cultivemos aquilo que é espiritual, aquilo que não passará. E para você também que está passando por essa terra e está sentindo as dificuldades,
do deserto na pele, os sofrimentos na pele, saiba que também tudo isso é passageiro. Logo, logo nós estaremos na pátria definitiva, que é o céu. Por isso que Colossenses, no capítulo 3, vai dizer: buscai as coisas do alto, onde a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, Paulo declara: nós somos cidadãos da onde? Cidadãos do céu. É de lá que vem o nosso Salvador e transformará o nosso corpo corruptível em um corpo glorioso. Mateus 6,19, Jesus diz: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde o ferrugem e as traças corroem e os ladrões furtam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a ferrugem, onde as traças nem os ladrões podem roubar. Jesus também falou em João 6,27: trabalhai não pelo alimento que passa, mas pelo alimento que dura até a vida eterna. O que é que nós estamos fazendo para herdar o céu, irmãos? Estamos muito apegados a este mundo ou nós estamos como peregrinos, como passageiros sobre essa terra? Eu deixo essa reflexão no seu coração. Te vejo no céu. Até lá.